Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu sócio, Gustavo Taparelli, da área tributária, e a gente está aqui para falar sobre um assunto que entrelaça direito societário e direito tributário, que é a distribuição de dividendos. Taparelli, hoje os dividendos são isentos de imposto de renda. Como que está a evolução, como essa isenção está sendo discutida hoje no Congresso? Fernando, a tributação dos dividendos no Brasil é um assunto que vem sendo discutido há muitos anos, né? A gente tem aqui no mundo diversos países, acho que a grande maioria, né, que acaba tributando os dividendos. E no nosso país já há muito tempo que não existe esse tipo de tributação, mas o Brasil também quer entrar na OCDE, né? E parece ser uma espécie de pré-requisito, porque os países membros da OCDE acabam utilizando esse tipo de tributação e o Brasil vem analisando aí em diversos projetos ao longo dos últimos anos como fazer a tributação sobre dividendos. Acredito que a tributação dos dividendos por si só não seja um problema, inclusive ela vai estar mais em compliance com os outros países, com o mundo. O problema é que o Brasil já tem em suas empresas aqui uma tributação muito alta, né? Então, se você pegar PIS, COFINS, ICMS, SS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IOF, acho que a sopa de letrinhas aqui não tem fim. E então, o que se diz muito, o que a gente imagina é que para viabilizar a tributação sobre dividendos, seria muito importante reduzir a carga tributária das pessoas jurídicas. E nesse ponto parece fazer mais sentido reduzir o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro dessas empresas. Reduzindo essa carga, você viabiliza aí a instituição de uma tributação sobre dividendos e me parece que esse é o caminho natural e que em algum momento deve acontecer, né? Mas até para falar um pouquinho de dividendos e carga tributária, acho que seria bacana você comentar conosco o Instituto dos Dividendos, que eu acho que é muito importante aí para o direito societário também, e que faz esse bate-bola aqui com o tributário. Perfeito. A distribuição de dividendos, ele é o grande objetivo de toda empresa. A empresa nada mais é que uma personalidade jurídica que tem como finalidade o lucro. Então, quando você tem esse lucro, depois ali de uma demonstração de resultados que você apurou ao longo do ano, você pode declarar isso e isso vira uma parcela que é devida da companhia, da empresa, para seu acionista, para o seu sócio ali que está recebendo aquele dividendo. E aí a gente tem uma fusão do objetivo do investidor também com o objetivo da empresa, quando isso acontece. E qual que é o projeto que está mais quente hoje no Congresso para falar sobre a tributação de dividendos? É interessante esse assunto, né, Fernando? Porque a gente tem alguns projetos ao longo aí dos últimos anos em que os governos tentaram emplacar, mas sempre a discussão no Congresso é muito complexa, né? E o mais recente aqui é o projeto do Haddad, né? É o projeto 1087, que faz uma espécie de recorte para tentar tributar aí dividendos em algumas situações específicas. Eu acho que, inclusive, impactando mais fortemente aqueles profissionais liberais que têm as suas empresas no lucro presumido e que recebem aí boa parte das suas rendas aí como dividendos, né? Então, para essa galera aí vai ter, se esse projeto de lei passar, vai ter uma tributação bem forte, um impacto bem forte. Mas o projeto ainda está também no estágio inicial, tá, de análise. A gente vê que o governo federal tem lançado mão de vários projetos de lei ou medidas provisórias ou até decretos para tentar aumentar a carga tributária por conta do déficit fiscal. E isso tira um pouco o foco desse projeto em alguns momentos e traz foco para outros projetos e outras situações. Então, a expectativa é que nesse segundo semestre de 2025 a gente tenha uma discussão mais aprofundada sobre o tema para poder verificar qual o caminho a ser tomado, lembrando que o imposto de renda ele tem lá aquela limitação constitucional do artigo 150 do critério e princípio da anterioridade, ou seja, quando é aprovado um aumento dessa carga tributária, ela não pode passar a incidir exatamente no dia seguinte. Para imposto de renda tem que ser no ano seguinte. Então, se o projeto de lei se transformar em lei,
poderá valer só a partir de 1º de janeiro de 2026. Acho que as empresas têm que ficar um pouco atentas aí ao final do ano, que a gente vê bastante regra nova, bastante legislação nova, para poder se preparar em relação a isso. Então, acho que em linhas gerais, esses são os pontos mais importantes aí desse projeto. Eu vejo também uma possibilidade de, instituído esses dividendos, o sócio vai ter que ter uma decisão entre distribuir esse lucro para si mesmo ou eventualmente reinvestir. Quando você reinveste, em tese não deveria ser tributável. Então a gente vai ter uma possibilidade, se bem calibrado, se bem feito, e esse é um se grande, infelizmente, no Brasil, de manter mais investimento aqui, porque quando você tem uma empresa de fora do Brasil que vem fazer investimento no Brasil, ela espera retornar os dividendos. Mas alguma coisa ela pode reinvestir aqui na unidade fabril, enfim, no negócio dela que ela esteja aqui no Brasil. Então, a ideia é justamente essa, para verificar se vai ter um pleito ou um apelo maior de reinvestimento no Brasil. Perfeito, Fernando. Eu acho que essas são as grandes discussões, né? Porque se aumentar muito a carga tributária, não necessariamente aumenta a arrecadação do governo. Então, tem que se fazer um movimento para melhorar e facilitar a tributação, por outro lado, fomentar a atividade, porque senão a gente faz um movimento tributário e, ao mesmo tempo, diminui a arrecadação, e, obviamente, esse não é o objetivo do governo nesse momento. Legal. Bacana. Gente, então esse foi mais um Albi Talks, espero que vocês tenham gostado. Curtem e compartilhem aí com vocês. Abraço.